A propaganda é um elemento muito presente nas sociedades contemporâneas. Tida como responsável por modos, modismos e hábitos, ela é considerada um espelho social. Atividade que se estabeleceu graças à industrialização e ao crescimento dos grandes centros urbanos em todo o planeta. A propaganda hoje pertence à cultura das sociedades que a abrigam e ainda mais. Ela tem a capacidade de se servir da própria cultura para criar valores e atitudes. A propaganda surgiu com o comércio. Sempre esteve ligada, acima de tudo, ao nome do produtor e, mais tarde, à marca que se popularizou. A propaganda sempre foi usada como uma forma de repercutir esta marca, de torná-la conhecida e respeitada. E é uma atividade muito antiga. Existem exemplos de publicidade de fundo comercial em Pompeia, nas escavações de cidades etruscas. A propaganda é uma atividade das mais antigas das atividades do homem, né? Ela, na verdade, surgiu quando o homem começou a falar, talvez até antes disso, né? Quando o homem aprendeu a falar, quando ele se comunicou, ele já começou a fazer propaganda. Durante os 3 séculos após o nosso descobrimento, a propaganda brasileira foi quase que exclusivamente oral. Vivíamos um tempo de pregões, época do quem quer comprar, do quem quer vender. No ano de 1808, com o surgimento do nosso primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, ficou registrado o nosso primeiro anúncio. Esse primeiro jornal, então, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, desde o primeiro número já aparece com anúncios. Então, data daí oficialmente o início da nossa publicidade. O jornal, né, no Brasil segue essa história, né, como um meio mais importante de comunicação, refletindo exatamente a sociedade. Acho que muito mais através do anúncio. Os anúncios classificados de escravos mostram exatamente como se tratavam, como que as pessoas, a sociedade brasileira via o escravo. Você vai conhecendo a sociedade brasileira através dos classificados, dos anúncios, etc, etc, etc. Você vai vendo como as pessoas pensam, como é que os produtos eram consumidos, como é que as pessoas se vestiam, o que elas achavam que era moda, o que elas achavam que era politicamente correto, quais eram os sonhos de cada um deles. Unguentos, livros, roupas, pós faciais, tudo o que pertencia à toalete das senhoras era anunciado. Assim como serviços de retratistas, cocheiros, relojoeiros e sapateiros. Em 1900, a profissão ganhou contornos mais nítidos com a chegada das primeiras revistas. Todas muito avançadas, bem impressas e com programações de anúncios em posição fixa. Nos anos seguintes, o agente de anúncios sozinho ou associado a outro iria se transformar em agência para servir ao jornal e à revista. Entre o ano de 1913 e 1914, surgiu nossa primeira agência, a Castaldi Benetton, que logo se transformaria em A Eclética. Em 1925, a General Motors chegou ao Brasil, já contando com sua própria divisão de publicidade, com 27 profissionais. E esse departamento de propaganda da General Motors está na origem, nas raízes da nossa, vamos dizer, do período mais científico, do período mais profissional da nossa propaganda, que a partir daí se desenvolve com a vinda de agências para cá. Por volta de 1850, os anúncios ganharam vinhetas ilustradas e cresceram no tamanho. A poesia entrava em nossa propaganda. A figura do agenciador de anúncios recebia a colaboração dos poetas que sempre estiveram à mão para texto e layout. O poeta Casimiro de Abreu escreveu os primeiros versinhos publicitários, mas o mais ativo entre os poetas foi mesmo Olavo Bilac. O público da época, na maioria analfabeto ou semi-analfabeto, encontrava nas rimas a indispensável ajuda para guardar temas e anúncios. Também foi nesse momento, com anúncios alegres e divertidos, que nossos poetas lançaram a grande semente da propaganda brasileira, o seu tom irreverente. Os publicitários
eram todos poetas, todos jornalistas e poetas. Bastos-Tigo, Olavo Bilac, Emílio de Menezes, quem você quiser. Não há um poeta brasileiro, eu acho que com exceção de Castro Alves, que não tivesse ganho realmente dinheiro na propaganda. E como era do ofício deles, eles versejavam. Então eles faziam quadrinhas para os seus clientes. As pessoas descobriram que era muito mais fácil você guardar a mensagem em forma de versos, né, que funciona como um puxador de memória, do que escrito sem a rima. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres. como creme Rugol. Mais encanto para você, Creme Rugol. mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. A cultura oral, ela tem uma força, né, dentro da nossa cultura, e a coisa da rima é muito presente, não é? Então você explorar isto na propaganda é uma maneira de conseguir uma boa empatia com o público, uma boa identificação com o público. Tem várias coisas, o xarope São João, e tem lá uma pessoa se sentindo asfixiada e a pessoa diz: larga-me, larga-me, deixe-me gritar. Uma quadrinha imortal que todo mundo se lembra dos bondes, Veja o Ilustre Passageiro. Veja o ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. Veja, ilustre passageiro, que belo tipo faceiro tem sentado ao seu lado, não é? Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Isso era um anúncio de bonde, não é? E outras tantas coisas que você percebe que tem qualidade e muito inseridas no pensamento daquele momento. Eram frases até certo ponto ingênuas, mas que cumpriam o seu papel, vendiam. Era uma propaganda simples, feita para uma sociedade simples. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922. O discurso do presidente Epitácio Pessoa pôde ser ouvido em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Em abril de 1923, Roquete Pinto fundou a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas apenas na década de 30, as rádios foram autorizadas a veicular mensagens publicitárias. E os spots e jingles passaram a ser as grandes atrações nas rádios. Quando eu comecei em propaganda, o rádio era a mídia principal. O rádio era o veículo universal por excelência. Gastava-se em rádio tanto ou mais do que em jornais e revistas. O rádio fazia tudo. O rádio tinha novela, o rádio tinha o comercial, que era feito ao vivo, o rádio tinha o jingle, que era cantado. O rádio era o grande veículo nacional, através das primeiras cadeias, através de programas sincronizados de norte a sul. Nós já conseguíamos realmente, através do rádio, unir o Brasil. A capacidade do pessoal do jingle de buscar uma síntese que torna um produto ou uma ideia de um produto inesquecível. Pis e sem dó é cera dominó. Quer dizer, em ritmo de soldadinho andando. Pis e sem dó é cera dominó. Estas coisas é dessa época do rádio. O que existe de riqueza conceitual, né? Aí você tem uma coisa que torna inesquecível a frase, que fala de uma característica do produto, a resistência, repete o nome do produto, coloca o produto de tal forma ligado a uma série de símbolos, sons e conceitos que ele gruda na tua cabeça como um chiclete. Pis e sem dó é cera dominó. Pis e sem dó é cera dominó. Dominó. Eu próprio, como redator da época, dedicava muito tempo, por exemplo, a educar os meus consumidores, os meus ouvintes e leitores na arte de escovar os dentes, né? E por que deveríamos escovar os dentes? Grande parte da população brasileira
não tomava banho usando um sabonete. Então o camarada simplesmente ia dizer o homem que usa Lifebuoy, que era um sabonete, né? E dava um jeito ali com elegância de mostrar que aquele cara estava cheiroso em contraposição a uma pessoa que não usando sabonete, obviamente não podia agradar muito quando chegava ali para o convívio social. Isso era o suficiente, né, para o camarada entender o uso básico de um sabonete. Então, a propaganda tem uma função social muito grande. Ela educa, ela ensina, ela mostra, ela faz com que a cabeça das pessoas se abram no sentido de serem mais vulneráveis ao progresso. Inúmeros hábitos que hoje são corriqueiros foram, de fato, divulgados e se estabeleceram neste país graças à propaganda. Então, realmente, a mesma propaganda que ensinou a usar creme dental e sabonete ontem é a que ensinou a usar a internet e o telefone celular hoje. Havia muito mais do que hoje anúncios de medicamentos populares, né? Sal de fruta eno, pílulas de vida do Dr. Rosa, inclusive coisas, falando com toda a franqueza, que hoje seriam proibidas, né? Porque prometiam milagres realmente. Em consequência à crise da Bolsa de Nova York, no Brasil, tivemos a Revolução de 30, causada pela economia cafeeira. A junta governativa foi dissolvida e Getúlio Vargas assumia o governo provisório. Em 1942, o Brasil declarava oficialmente guerra contra a Itália e a Alemanha. Em 1945, o fim da guerra encontrou o Brasil em boa situação econômica. A indústria havia se expandido e atraído milhares de pessoas para as cidades. A Segunda Guerra viabilizou toda uma indústria no Brasil, que era a indústria de substituição das importações. E é evidente que essa indústria criou um mercado potencial de anunciantes. Isto refletia o quê? Refletia o surgimento de uma sociedade urbana, que era novidade no Brasil. Nós estamos falando de uma época em que 80% dos brasileiros viviam no campo, apenas 20% nas cidades. Realmente é todo um processo onde a propaganda é causa e consequência ao mesmo tempo, né? Porque ela vai ajudando a abrir mercado e esse mercado também vai demandando o uso do que ela pode oferecer. A fase moderna da propaganda no Brasil teve início com o término da Segunda Guerra Mundial, quando o país, com o surgimento da indústria, passou a se urbanizar. Esta nova fase foi apoiada nos preceitos de marketing e utilizava técnicas profissionais trazidas pelas agências multinacionais que chegavam ao Brasil para atender ao interesse de seus clientes. Como acontecia em todo o mundo, as indústrias, principalmente americanas, foram para esses países para vender pasta de dente, automóvel, lâmpada elétrica, geladeira, gilete, etc. E elas precisavam de agências de propaganda. Como aqui não tinha, a Macan, a Thompson, vinham junto. Os profissionais e as agências percebem que não há mão de obra formada aqui, não há mão de obra que saiba fazer propaganda. Essa constatação de que o mercado precisava de profissionais, ela está na origem da fundação da ESPM. A ESPM foi formada fundamentalmente para gerar mão de obra para a nascente indústria da propaganda. Em dezembro de 1950, Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, apoiado por Napoleão de Carvalho, organiza o primeiro Salão Nacional de Propaganda. Com o sucesso da exposição,
o publicitário Rodolfo Lima Martensen foi convidado para organizar o curso de arte publicitária do Museu de Arte de São Paulo. A profissão publicitária teve um papel fundamental na mudança psicológica e na mudança econômica da sociedade brasileira. Criou-se, digamos assim, um círculo cultural muito propício a olhar a propaganda não apenas como uma atividade profissional, mas como uma atividade acadêmica, que tinha regras, que tinha disciplinas. E quem que fez a escola? Aquele grupo de profissionais que militava na área. O problema que as empresas encontravam era quem é que vai trabalhar nisto. A escola no início eram profissionais, seja de agência de propaganda, ou da mídia, ou dos anunciantes, e que davam a sua contribuição. Era justamente ensina quem faz, né? É dentro dessa linha de você pegar gente que conhece, que tem a vivência e transferir essa experiência num ambiente agradável. E a Escola Superior de Propaganda teve um papel fundamental nesse processo por ter sido a primeira escola a sistematizar o ensino. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida e em 1956, Juscelino Kubitschek toma posse e inicia a era desenvolvimentista. Bens de capital, indústria automobilística, estradas e energia eram prioridades, assim como Brasília, a nova capital de JK, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, das empreiteiras e dos migrantes. O crescimento econômico na década foi grande, o produto interno dobrou, a população cresceu 1/3 e a renda per capita passou de 900 para 1.346 dólares. Esse período do Juscelino foi não só um período de muito otimismo com relação ao crescimento brasileiro, mas também de muito otimismo com relação à indústria, ao comércio, aos negócios, à educação, a tudo que estava ocorrendo naquela época. E a propaganda teve um desenvolvimento muito grande naquela ocasião. Viajar planeta não é mais problema. O problema começa quando se chega lá. Porque você precisa de um veículo que não use água, que gaste pouco combustível e que seja capaz de andar bem por crateras, buracos ou através de toneladas de poeira. É por isso que não só esta tripulação, mas também milhões de pessoas lá na Terra escolheram o Volkswagen. Que outro carro você escolheria para ir tão longe de casa? Economia de água. 16 quilômetros com 1 litro de gasolina. O Dauphine economiza o que é dinheiro. Gasolina. Renault Dauphine, o carro da família. No campo das artes, a Bienal de 54 e a fundação do MASP integraram definitivamente o Brasil no circuito internacional de artes plásticas. O rádio levou música para dentro das casas e o rock and roll foi o símbolo da rebeldia e do conflito de gerações. Com a bossa nova, o Brasil passou a fazer parte da cultura ocidental. A linguagem da propaganda tinha que ser uma linguagem de memorização muito fácil e muito objetiva, muito direta. Sempre alguma coisa marcava o produto de maneira muito fácil e fazia com que as pessoas fossem comprar esses produtos um pouco até levados por essa lembrança. Atenção! Com o novo AT Firestone,
você pode atender qualquer pedido sem atraso. Com o novo AT Firestone, você atapeta os atalhos sem perigo de atolar. Atinge o seu objetivo a tempo. Você pode acreditar no novo AT Firestone até o fim. Mas com o novo AT Firestone, não há fim. O slogan era uma coisa fantástica, porque os bordões, digamos assim, marcavam. Se a Bayer é bom. Isso hoje não morre nunca. Se você repetir hoje, numa campanha da Bayer, está perfeitamente atualizado. Não se falava em processo criativo, o conceito nem existia. Você tinha o texto e tinha o layout. O redator trabalhava separado do layout. O layoutman era um homem que adornava o texto. Ele colocava as molduras, ele escolhia os tipos certos, etc. Tinham se estabelecido como ilustradores para a propaganda. Fazia desenhos ou coisas de automóvel, de figuras. Não se trabalhava absolutamente com computador, não. Era um trabalho manual. Em março de 1950, chegava ao Porto de Santos o equipamento encomendado à empresa norte-americana RCA para a inauguração em São Paulo da TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil e também a primeira da América Latina. Uma iniciativa pioneira do jornalista Assis Chateaubriand. TV na Taba, com a participação de Lima Duarte e Hebe Camargo e a apresentação de Homero Silva. Foi o primeiro programa da TV brasileira. A transmissão era assistida através de 200 aparelhos importados por Chateaubriand e espalhados pela cidade de São Paulo. E com a ajuda dos profissionais do rádio, do jornal e do teatro, as transmissões aconteceram diariamente das 18 às 23 horas. Nós tivemos alguém com uma capacidade de visão, com um descortínio muito grande, a ponto de verificar, de enxergar lá adiante, que este seria o veículo do futuro. A televisão brasileira começou por um louco, um visionário, Chateaubriand, todo mundo conhece a história, que resolveu montar a televisão porque achou que tinha que ter televisão. Não se preocupou se isso era real, não era real, se o Brasil precisava, não precisava, se estava na hora, se não estava na hora. A televisão brasileira foi a única que começou no primeiro dia sem saber como fazer o segundo. E foi no porre da noite do primeiro dia que descobriram que no dia seguinte tinha que de novo voltar para o ar. Esta moça é diplomada em cortesia. A Varig prepara comissárias e comissários de bordo para servi-lo sempre melhor. A grande diferença em relação aos dias de hoje é que ainda não havia o videotape, né? Então tudo era feito ao vivo. E eu, como criador dos primeiros comerciais, muitas vezes passava noites inteiras no Alto do Sumaré, lá na Tupi, em primeiro lugar, treinando com as garotas propaganda o comercial. E depois assistindo o comercial ao vivo sendo transmitido, com medo de que alguma coisa desse errado. E, em geral, dava mesmo, né? Sempre tinha algum problema. Gostoso, não é, tia? Pena que a TV não transmita perfume. Mais pena ainda que a TV não tenha cores. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Vamos preparar o comercial do novo sabonete Leather. Alô? Tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem. Vou arrumando o stand que eu já desço. Puxa, é bonito mesmo. Diremos assim, este azul do novo sabonete Leather é azul como o céu. Este verde é tão vivo quanto... Quanto o verde da natureza, é claro. E este sabonete Leather cor-de-rosa é tão suave, tão delicado... Quanto uma rosa mesmo.
Sabonete Lever, agora em cores fascinantes, verde, rosa, azul, em novas embalagens igualmente coloridas. Todos com a mesma pureza e suavidade do clássico sabonete Lever branco. Sabonete das estrelas. Errou. Deixou cair, caiu. Não tinha como. Aparecia mesmo, não tinha como cortar porque era ao vivo. As garotas propagandas, apesar de bonitas, inteligentes e elegantes, como obrigadas a fazer 5, 6 comerciais por dia e produtos diferentes, imagina as besteiras que não falavam e o que não acontecia. Era tudo ao vivo. Então este é um sofá cama Drago. Basta apertar um botão, este sofá se transforma numa magnífica cama. E daí o sofá não transformava. Então uma delas disse, se é tão bom para sentar, imagina para deitar. E continuou como se nada tivesse acontecido. Durante o dia, a senhora pode receber suas visitas nesse lindo e confortável sofá. E o assunto principal da conversa será, logicamente, o sofá, cama, Drago e Dílio. À noite, após o jantar, o sofá, cama, Drago e Dílio se transforma em 2 poltronas conjugadas. E enquanto a senhora assiste o seu programa de TV, seu marido lê sossegadamente o jornal. Este aposento que foi sala de visitas, que foi sala de estar, transforma-se agora em dormitório. O sofá, cama, Drago e Dílio é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso. Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago. Sofá, cama, Drago e Dílio. O máximo de conforto no mínimo de espaço. A televisão brasileira é uma coisa inacreditável, de maravilhoso, porque ela começou improvisada, brincalhona, amadora, pôde aprender até chegar na sua maturidade. Ela juntou tudo isso com o profissionalismo e a busca da qualidade. Agora, melhor do que nunca, a Família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a Família Trapo. Não perca, domingo às 19h20, a Família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima. Em 1950, os grandes anunciantes e as grandes agências tinham suas sedes no Rio de Janeiro, capital política e econômica do país. Só a partir do fim dos anos 50 começaria a migração de empresas e de agências para São Paulo. Em 1950, as verbas de propaganda no Brasil atingiram um total de 110 milhões de dólares. E os maiores anunciantes da época são Coca-Cola Refrescos S.A., Companhia Cervejaria Brahma, Perfumes Coty, General Electric S.A. e Irmãos Lever. Era comum os programas terem o nome dos seus patrocinadores, porque não havia a ideia que mais tarde ficou consagrada, principalmente no Brasil pela Globo, do intervalo comercial. Os programas só existiam, ou eles só tinham viabilidade se eles tivessem um patrocinador único. E, normalmente, os programas eram criados para o patrocinador. Então, você tinha Escolinha Todd, não sei o que, Corridas Royal, Levertimentos, do Sabonete Lever, e Alegria Colinos. O Repórter Esso entra nessa história. O Repórter Esso é uma jogada internacional da Esso. O Repórter Esso, ele é o porta-voz da Esso e dos revendedores Esso. É produzido por uma agência de propaganda. O único caso que um noticioso é produzido por uma agência de propaganda. Aqui fala o seu Repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. No
Nos anos 60, São Paulo surgia como a maior cidade brasileira, estimulada pelo clima de progresso e pelos investimentos maciços das empresas americanas e europeias. Surgia a primeira classe média moderna de nossa história, formada por profissionais liberais, jornalistas, acadêmicos, executivos e operários qualificados. Esta nova classe média permanecia nas grandes cidades e passou a ter fácil acesso a financiamentos baratos para adquirir a casa própria e o primeiro carro. Omo, o moderno detergente que dá brilho à brancura, oferece agora, inteiramente grátis, um sabonete Lux. O cosmético sabonete preferido por 9 entre 10 estrelas do cinema. Fabricam-se no Brasil 8.000 máquinas de lavar roupa por mês. 55% de todas essas máquinas são Bendix. Bendix vende mais do que todas as outras marcas reunidas. Bendix Economate é inteiramente automática. Basta ligar uma vez e a Bendix lava com perfeição. 45 minutos depois, você retira a roupa limpa e quase seca. E Bendix Economate é a máquina mais resistente. Deve haver fortes razões para que Bendix Economate seja a máquina mais querida e mais vendida em todo o Brasil. Bendix Economate. Em todo o mundo, os anos 60 começaram sob o signo da Guerra Fria. A tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos crescia, influenciando a política e a economia mundial. No Brasil, a década de 60 começou com a inauguração de Brasília e a renúncia do presidente Jânio Quadros. A posse do novo presidente João Goulart, a greve dos 700 mil em São Paulo e o comício da Central do Brasil agravaram os acontecimentos e, em 1964, o Brasil ingressou num regime militar que duraria mais de 20 anos. Em 1968, com o AI-5, o Brasil se tornou um pesadelo. O Congresso Nacional foi paralisado e a imprensa censurada. O PIB cresceu 80% no período, enquanto a inflação média anual assinalava 43%. A renda per capita aumentou 35%, passando a $1.820. O Brasil teve fases de grande desenvolvimento onde houve menos liberdade democrática. É uma ironia, mas sem dúvida nenhuma os anos do Estado Novo, né, da ditadura de Getúlio Vargas, produziram alguns resultados sociais e econômicos benéficos e, novamente, na década de 60, com os governos militares, há um rápido desenvolvimento econômico, há investimentos na estrutura. Eu acho que esses aspectos, vamos dizer, econômicos do final dos anos 60 e da maior parte dos anos 70 são grandemente responsáveis pela existência de verbas que deram a possibilidade a essas agências nascentes, agências na sua maior parte brasileiras neste momento, a que fizessem excelentes trabalhos. A aparência maravilhosa que toda mulher deseja e todo homem admira é o segredo do sabonete Lux. A espuma cosmética de Lux faz renascer a sua beleza natural. Ao acariciar o seu rosto, você saberá por que a fascinante Susan Strasberg prefere Lux. Faça como as mais lindas mulheres do mundo. Use o puríssimo sabonete Lux, preferido por 9 entre 10 estrelas do cinema. Na década de 60, a vida cultural brasileira sentia os reflexos da situação política e da censura. Várias revistas e publicações passaram a abordar a multiplicidade da realidade brasileira. Realidade, Veja, o Pasquim, Revista Brasiliense e Revista da Civilização Brasileira
foram as que mais se destacaram. Os programas e festivais de música surgiam como um antídoto contra a censura e o ambiente político, com Chico Buarque, Edu Lobo e Elis Regina. Por outro lado, o rock and roll encontrava sua versão brasileira na Jovem Guarda, com Roberto e Erasmo Carlos. Ao lado da Record, Tupi e Excelsior, foi fundada a Rede Globo, que passaria a dominar a televisão brasileira nas décadas seguintes. Manuel da Nóbrega, Hebe Camargo e Chacrinha faziam os programas de auditório cada vez mais populares. Na década de 60, a propaganda brasileira passou por um período de crescimento e profissionalização. As agências de propriedade nacional passaram a se destacar. A liderança do mercado publicitário brasileiro, em termos de ranking, de faturamento, etc., era sempre as agências internacionais. Muito justo, com muito direito. Mas era um ano primeiro era Thompson, no outro ano primeiro era Macan, no outro ano brincava, fazia o contrário. Era sempre assim. A partir daí as agências brasileiras cresceram, passaram a se firmar. O resultado foi que, passados alguns anos, as agências brasileiras, a maioria das grandes agências, estavam nos primeiros lugares. E a Thompson e a Macanera estavam em quinto, terceiro, segundo, etc. Nescau tem gosto de pedra, Nescau é instantâneo e se prepara sem bater. É determinado, levanta energia, com Nescau a pedra é pra valer. Nescau, 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 é mais que legal. Com refrigerantes, ponha alegria. Bacardi, a alegria da vida é o rum Bacardi. Bacardi. Começou a ficar profissional de 60 para frente. Foi quando começou a trabalhar com duplas criativas, começou a ficar por aí empiricamente, mas aí na década de 60, no meio da década de 60, já estava quase consolidado. Não foi apenas a chegada da dupla, foi a mudança do sistema de trabalhar com a então já podemos chamar criatividade, porque não era estúdio separado de redatores. Não era um desenhista, era um senhor, um cara capaz de pôr no papel uma ideia gráfica do que haviam discutido juntos. A produção, a rapidez e a qualidade, o entusiasmo disso é 4 vezes maior. Chegamos a ter 27 duplas, as 27 duplas pegando o mesmo briefing para trabalhar. Depois a gente se reunia numa sala, nós mesmos decidimos, esse vai, esse não vai. Esse sistema é que deu uma turbinada, vamos chamar assim, na criatividade brasileira. Começou, não só é mais rápido, mas como é muito mais saboroso. Chutou a gorduchinha, cruzou a área, dominou com a direita, passou para a esquerda, fintou primeiro, bateu a bola ao segundo, levanta a maricota, coloca na coxa, um passe açucarado, dominou na queda da bola, levantou, a defesa respondeu, ela insistiu, outra vez levantou, cutucou de cabeça, de bandeja, apita o juiz, falta marcada, atenção, correu, bateu um tirombaço, gol! Onde há uma bola, há um brasileiro. Onde há um brasileiro, há um Fusca. Naquela época, eu diria que o Brasil descartou todos os figurinos internacionais e introduziu um novo sistema econômico que bateu todos os recordes, todos, de desenvolvimento mundial. O Brasil teve uma fase onde nós éramos a China, né? Nós crescíamos 10% ao ano. O mercado investia, o anunciante acreditava em propaganda. Né? O que houve foi que com o negócio do milagre brasileiro, ou a euforia de um aparente crescimento, mais gente anunciou, mais dinheiro foi aplicado em propaganda, e o governo tinha um interesse muito grande de que isso se refletisse nos meios de comunicação, dando a impressão desta euforia, desta internacionalidade. Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo.
sem descanso. Homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro. Somente tratores e motoniveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno. Eu diria que foi a época que, sem dúvida, mais cresceram as atividades de comunicações no país, propaganda, promoções de vendas, merchandising, relações públicas, pesquisas, etc. E quando você pega a publicidade dessa época, mas você vê coisas belíssimas, né? Coisas feitas para empresas públicas, como os orelhões que morriam da DPZ. Pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. Cadê o orelhão? Você sabe onde é que tem um orelhão? Acabou de morrer. 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim. Como o mercado consumidor estava crescendo, as verbas de publicidade cresciam. Né? E tudo dava certo, né? Era uma felicidade. Na década de 70, ainda sob o regime militar, o Brasil ganharia pela terceira vez a Copa do Mundo. O governo do general Médici chegou a obter índices significativos de aprovação dos 90 milhões de brasileiros. Até mesmo alguns anúncios passaram a repetir as palavras de ordem do regime militar. Em 1974, junto ao general Geisel, assume também uma facção militar moderada, que orquestraria a transição e o retorno para o regime democrático. A oposição ao regime militar estava se articulando em todos os setores da sociedade. E quando Geisel entregou o cargo a seu sucessor, o general João Batista Figueiredo, o AI-5 já havia sido extinto e a censura eliminada. Assim mesmo, o PIB aumentou 132%, o maior registro no país, e o crescimento anual médio foi superior a 10%. No período, a população urbana superou a rural. A possibilidade de falar com o Brasil inteiro. Isso foi na década de 70, foi a coisa que se deveu à implantação da rede de micro-ondas no país e a Rede Globo. Então foi a primeira coisa que transformou esse país num país. O desenvolvimento dos meios de comunicação, Rede Globo, a Editora Abril, Editora Manchete, a indústria da propaganda não só cresceu, mas cresceu muito, se fortaleceu, alcançou números fabulosos, níveis de competitividade muito bons, ajudou a formar o mercado consumidor brasileiro. Ei, querida, olha só o molho que a Chica está lançando. É pomarola. Pomarola é um refogado pronto para usar. Feito com tomate, cebola picada, óleo, salsinha, sal e uma pitadinha de alho. Mas essa é a receita do meu refogado. Exatamente. Pomarola é gostoso porque tem a sua receita. Parabéns, querida. Parabéns. Pomarola, o primeiro molho refogado que já vem pronto para usar. Quando eu comecei em propaganda, existiam duas revistas. Seleções do Reader's Digest e O Cruzeiro. Então, o plano de vida era tranquilo para você fazer. 12 inserções em seleções, que era mensal, e 52 inserções na revista Cruzeiro, que era semanal. Acabou. Lembre-se que o Cruzeiro era
a grande revista brasileira de tudo, fazia tudo. E começamos a fatiar esse bolo e especializar veículos em... A primeira foi Manequim, que era só moda e costura. A segunda, Quatro Rodas, que era só automóveis. A terceira, Cláudia, que era só o mundo da mulher, da nova mulher brasileira. E assim por diante. E foi embora com dezenas e dezenas de segmentações e subsegmentações. Isto, do ponto de vista publicitário, é extremamente importante, porque permite às agências e aos anunciantes de começar a escolher seus alvos e não ter que falar sempre com todo mundo. Então você diz, eu quero vender, eu quero falar com gente que cozinhe. Eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com gente que está preocupado em bolo de chocolate. Então, não vou anunciar para todos para pegar um pequeno contingente desse tamanho. Então, a segmentação e a qualidade permitem fazer veículos, revistas, né, que são veículos também, que atendam interesses específicos dos seus leitores. E hoje em dia a pulverização fragmentação é fantástica e revela o desenvolvimento do Brasil. Nos anos 70, o desenho de humor como expressão plástica marcaria a época pela ousadia com que cutucava os censores e os detentores do poder. Enfio, Ziraldo, Milor Fernandes e Jaguar fizeram de O Pasquim e o Fradim redutos hilários e irreverentes contra a ditadura. Você não pode imaginar o que foi o exercício da censura e o quanto isso complicava a vida dos publicitários. Nós tínhamos que escrever o roteiro, entregar o roteiro, vinha carimbado e depois aprovar de novo, começar. E daí aparecia 3 dedinhos de perna, já era considerado imoral, insinuação de qualquer tipo de atividade sexual. Era duro se trabalhar. O que fazia exatamente a gente se especializar em insinuações e etc. Eu não sei no que isto contribui para melhorar a qualidade de coisa alguma. Simplesmente é a arte da dissimulação, né? Você não podia falar as coisas, você sugeria as coisas. Os anos 70 marcam desde você ter uma quantidade de boas campanhas no ar, até essas campanhas serem visivelmente reconhecidas pelo consumidor, pelo público que começa a comentar a propaganda, e até sob o ponto de vista internacional, por exemplo, os anos 70, são dos anos 70 exatamente os 2 primeiros leões de ouro da publicidade brasileira. Isso tudo foi acontecendo nos anos 70, o ano 70, por exemplo, me deu o privilégio de fazer com o Petit em 78 a campanha de Bombril, que estabelece o coloquial na publicidade. Então, amiga eleitora, chegou a hora de escolher quem sempre foi eleito pela maioria. Quem sempre colocou tudo em pratos limpos, talheres limpos, copos limpos, panelas limpas. Quem é a favor da economia. Chegou a hora de escolher quem tem um passado brilhante. Chegou a hora de eleger mais uma vez o nosso querido Bombril. Porque neste país todos prometem acabar com a sujeira, mas só Bombril cumpre. Então, eu acho que os anos 70 marcaram muito fortemente, realmente, a coisa da publicidade brasileira. E isso é materializado em quantidade, em reconhecimento para valer no início dos anos 80. Por exemplo, em 1981, quando o Festival de Cannes ainda era para valer, era sério, tinha filme Fantasma, essas coisas todas, o Brasil foi o 2º país mais premiado do festival, teve 16 leões. E, obviamente, a gente na DPZ tinha um volume de trabalho maior e ganhou mais prêmios, mas várias agências ganharam porque muita gente tinha trabalho bom. Pastilha, creme, iogurte, Danone. Como c'est bon. C'est bien meilleur que milho. Regarde quelle merveille. Il y a fraise, ananás. Fala pra mamãe ter sempre Danone na geladeira. Geladeira. O rádio iniciou a década de 70 com 23% de participação no mercado publicitário e terminou com apenas 8%. A televisão consolidou seu crescimento e no final da década já possuía 56% das verbas.
As revistas entraram na década de 60 como o veículo líder e saíram dos anos 70 com apenas 12%. Os jornais mantiveram a sua participação relativa, oscilando entre 18% e 20% no período. A sofisticação foi a marca registrada dos criadores que revolucionaram os padrões da época. Surgiram as duplas de criação, com jovens redatores que reuniam uma sensibilidade apurada e uma rara percepção do que os nossos consumidores desejavam. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Mas os grandes anunciantes já eram Nestlé, era a Ford, General Motors, Coca-Cola. Não mudou muito, não é, figura. O que a gente vê hoje é muito questão de telefonia, informática, varejo. Mas as indústrias, a indústria alimentícia, a indústria de fumo, a indústria de bebida, c'est la même chose, né? Pouca coisa mudou. O publicitário brasileiro, o empreendedor da propaganda, nunca foi de ficar enchendo o bolso de dinheiro. Ele sempre priorizou investir no próprio negócio, na capacitação profissional. Por que o Brasil hoje, disparado, disputa pole position na comunicação em termos mundiais? Porque houve uma geração que suou sangue para colocar o Brasil lá. Não houve um momento de uma reunião, não houve uma carta de uma determinada cidade, mas houve sim uma série de movimentos, de atitudes absolutamente conscientes. Nós demos o salto de qualidade com liderança, com conhecimento do que se esperava, com ideais. E é esta a razão de que nós temos essa distorcida qualidade. Seleção Demigos 88. Os homens estão perdidos. O início dos anos 80 foram marcados pela campanha das diretas já, mas o projeto de lei, por falta de quórum no Congresso, não seria aprovado. Em 1984, Tancredo Neves ganha as eleições indiretas contra o candidato oficial, mas sua morte o impede de tomar posse. O novo presidente José Sarney lança o Plano Cruzado, congelando os preços para conter a inflação. O Brasil entrava em uma das maiores crises de sua história. Nos anos 80, a propaganda brasileira ainda tratava a mulher como rainha do lar, visão que aos poucos começou a mudar. Também foi neste momento que a atividade passou a crescer fora do eixo Rio-São Paulo. A propaganda regional começava a ganhar força. Tá cabrunhado, sujeito, tô arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bameríndio. O tempo passa, o tempo roa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos, é verdade. Nós não tínhamos geração de televisão de boa qualidade, ou de nenhuma qualidade. Não tínhamos nem a geração de televisão até 20, 25 anos atrás.
Hoje, qualquer lugar do Brasil, você tem geração de televisão própria, você tem sempre um jornal bom para o local, você tem rádio, você tem outdoor. Então, não há desculpa para que não haja comunicação local. Na soma, ela dá mais do que a comunicação global. Em Santos, a caderneta da Caixa Econômica Federal, a maior do país, também está presente com sua renda mensal e sua segurança sem limite. Aqui todo mundo, mas todo mundo mesmo, tem caderneta da Caixa Econômica Federal. Quer ver? Chamar uma pessoa aqui. Pessoa, né? A senhora, simpaticíssima ela. A senhora tem caderneta da Caixa Econômica Federal? Não. Ah, obrigado. Ela não é daqui. Caderneta da Caixa Econômica Federal. Na década de 80, principalmente, aconteceu um fenômeno interessante. Profissionais formados nessas agências, ou seja, na DPZ, na Salles, e mesmo nas multinacionais, na Macan, na Thomson, etc., profissionais que eram os responsáveis pela operação e pela criatividade dessas agências, eles saíram dessas agências, eles saem das agências e formam suas próprias agências. E essas agências fizeram, mais uma vez, muito sucesso. Agências que tinham uma visão de atendimento rápido, ágil, uma grande capacidade criativa e que realmente despontavam como grandes fornecedoras de conteúdo criativo. Se fazia propaganda com grande envolvimento dos donos, dos criadores, com grande qualidade, com grande investimento e procura da qualidade final e nacional. A AW, quando eu montei a AW o que era? Ela era a somatória de tudo que eu tinha aprendido a respeito de como fazer e como não fazer agências de propaganda. E aí a AW, curiosamente, assim, em 6 meses, ela foi agência do ano, virou agência da moda, e aí fez algumas revoluções. São dos anos 80, por exemplo, os 2 únicos comerciais brasileiros que estão na lista dos 100 melhores de todos os tempos, que é o Valizé Primeiro Sutiã e o Hitler da Folha de São Paulo. E aí a AW, assim como a DPZ foi uma espécie de mãe da AW passou a ser a mãe de todas as agências que foram fundadas depois dos anos 90. O primeiro Valizé a gente nunca esquece. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? A publicidade de hoje, eu tenho que aplaudir de pé, porque o Brasil formou novos profissionais, continua dando baile lá fora, nós estamos lá fora com uma imagem muito boa. Se a gente quisesse pegar essa propaganda brasileira e tentar entender o que isso significa, é mais ou menos assim. Eu acho que os anos 60 e 70 o Brasil sofreu uma forte influência da publicidade norte-americana. No final dos anos 70, ou no meio dos anos 70 para frente, também uma forte influência da publicidade inglesa. Essas duas influências foram somadas com uma característica própria do brasileiro, de senso de humor, de humanidade, essa coisa da miscigenação, e com a receptividade do público por propaganda, e criou uma cara brasileira. Só em 2 países do mundo o público é extremamente receptivo à propaganda comercial, que é Brasil e Inglaterra.
Isso explica certamente até porque só no Brasil e na Inglaterra os publicitários até ficam conhecidos do público. Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos não acontece. Em 1989, o povo brasileiro voltava a eleger um presidente. Collor assumiu querendo a abertura econômica, com liberação de importações e a privatização de empresas estatais. O Plano Collor confiscou poupanças, mas não conseguiu controlar a crise financeira. Após o impeachment de Collor, Itamar assume o poder e o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, finalmente estabiliza a moeda. E em 1994 é eleito presidente do Brasil. Tá lindo o casamento. Obrigada. Danadinho, hein? Obrigado. Obrigado. Isso. Obrigado. Ele queria um micro-ondas Sharp pra gente, pai. Novo micro-ondas Sharp, o presente perfeito. Oi, aquela TV Sharp 28, fui eu que dei. Na década de 90, as artes plásticas sofreram um tremendo impacto com os recursos da computação, que facilitaram a engenharia de objetos, o design e a combinação de cores. A televisão passou a ser o principal veículo para mostrar a diversidade da realidade social brasileira. Novas classes de produtos surgiam, como os computadores pessoais e a telefonia celular. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e guaraná. Guaraná. Em 1992, a Talent, criadora da inesquecível campanha da Brastemp, foi eleita a agência do ano pelo Prêmio Colunistas. Em 1997, a campanha da Bombril, criada pela DPZ e W Brasil, com o ator Carlos Moreno, foi para o Guinness Book como a campanha de maior duração na história da propaganda. No final da década de 90, entre as 12 maiores agências do país, nada menos do que 8 pertenciam ou estavam afiliadas a grupos multinacionais. Apenas DPZ, Grupo Total e Propeg permaneciam 100% brasileiras. Viu? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Eu falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Tem um anúncio que nós lançamos para o Passat na época. O Passat vem vindo numa estrada estreita e um Porsche quer passar o Passat e não consegue. Então vem vindo o Passat na frente e o Porsche atrás. Aí ele tenta várias vezes, tenta passar e ele não consegue. Até uma hora que, filma de perfil, o Passat entra no posto de gasolina, ele vem puxando por uma corda o Porsche. Ele estava sem gasolina. Então é evidente que o nosso Passat não vendia velocidade, vendia carro família, aquela coisa toda. Então esse tipo de criatividade gráfica tem uma força impressionante. Nós ganhamos um Leão de Ouro em 1994 com a Norton, com um comercial da Pilhas Rayovac, que eu continuo achando que ainda é épico.
Rayovac Alcalina, a alcalina de longa vida. As campanhas de imagem, particularmente no período Galinha Azul, na minha opinião, são fantásticas. Caldo Maggi, o caldo nobre da galinha azul. Quem não se lembra das campanhas de Ródia do Saragossa? Quem não se lembra dos textos de Singer, do Palhares, o imperdível Antônio Augusto Palhares Neto, na DPZ? Quem não se lembra dos textos de Singer? Quem não se lembra dos layouts de Ródia? De textos, inclusive, também de Ródia, aliás, por coincidência ou não, do próprio Palhares. Quem não se lembra dos textos do Hans Daman para Lycra? Quem não se lembra das campanhas de Fiat do Sérgio Graciotti e sua brilhante equipe? Lazzaroni brasiliano. Io sono il tecnico della squadra brasiliana. Oh, e adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliano. Sì, è fatta in Brasile e esportata in Italia. Lazzaroni brasiliano, tecnico della squadra brasiliana, alla guida di una 1 brasiliana. Piacere, io sono il Papa. Comandante, scusami. 1-1 fatto in Brasile, esportato in Italia, ma non mi prende in giro, non mi prende in giro. A coisa essencial de comercial para ter sucesso é tocar as pessoas, é primeiro que ele fale o que as pessoas precisam ouvir ou querem ouvir. Como é que a propaganda ainda hoje considera o processo de captação de comercial? Usam uma teoria chamada teoria associacionista. Essa teoria, ela põe uma ênfase muito grande, a memória é fruto da repetição. E foi assim que a gente estudou no passado, na escola primária, né? Você repetia, repetia, repetia até que aprendia. A teoria cognitiva, que é muito mais recente, ela deu um grande passo, segundo a qual a gente grava aquilo que nos emociona, aquilo que tem emoção, aquilo que nos interessa. Então você grava os grandes momentos da sua vida e também os maus momentos. Você grava tudo com emoção. A repetição não é fundamental. Se eu vivi uma coisa importante na minha vida, só vivi uma vez, ninguém ficou repetindo para mim, eu gravei. Não adianta ficar repetindo. E ainda hoje a mídia fica pensando que a repetição é importante. Não é importante. O personagem sempre foi um recurso publicitário deslumbrante e que aumenta a lembrança do comercial, cria uma empatia com o consumidor, cria uma ternurização. O frango sadia, por exemplo, né? Você acredita que o frango não seja que o frango da Sadia não seja uma coisa industrializada, né? O frango sadia existe, né? E que é um bicho que fica felicíssimo de ir para a panela. O elefante da Sica. Eles dotam a marca de uma simbologia capaz de mantê-la atual ao longo do tempo. Então, as empresas, elas não podem ficar ligadas exclusivamente ao seu produto, elas têm que soltar suas marcas e os seus símbolos, etc., para que eles sejam efetivamente os portadores dessa transposição de um produto para outro, sejam os portadores dessa linguagem atualizada. O David Ogilvy disse que se você quiser fazer sucesso num comercial, bote uma criança e um cachorro. Isso é verdade. Os bichinhos sempre foram um recurso da propaganda. A criação de personagem, na verdade, ela depende de um fator muito simples que eu chamo de administração de biografia. Ou seja, quando você cria um personagem, você precisa administrar a biografia desse personagem. E mesmo que você vá trabalhar só com o presente dele, você tem que imaginar qual é o passado e qual é o futuro dele. Só isso permite a boa administração dessa biografia, a capacidade que o personagem pode ter de se renovar com a própria vida, e a partir daí ele deixar de ser uma coisa antisséptica, pura e simplesmente uma coisa que termina nela mesmo quando veiculada, mas ele ganha vida. A nossa propaganda
desde os anos dourados, 60 e 70, como eu digo, até o final dos anos 90, é uma propaganda de grande qualidade. Ela talvez não tenha na década de 80 ou na década de 90 aquela criatividade brilhante, aquela inquietude dos criadores, mas ela vai adquirindo também maior consistência mercadológica, ela vai apurando a sua técnica e nós terminamos o milênio, terminamos o século e o milênio com uma qualidade de trabalho que é reconhecida no mundo todo, que se reflete em prêmios internacionais que o Brasil ganha. O Brasil passa a ser quase que regularmente o terceiro país mais premiado em Cannes, o que significa, se a gente levar em conta que geralmente os dois primeiros são Estados Unidos e Inglaterra, que fora do mundo de fala inglesa, a propaganda brasileira se destaca como a segunda melhor do mundo. O século XX é, na minha opinião, o século de ouro da publicidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa publicidade, ela se torna uma publicidade de massa a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação. E esse desenvolvimento dos meios de comunicação, que são os meios impressos dos meados do século XIX para frente, eles vão culminar com o rádio em 22 e a televisão mais ou menos nos anos 50. Ora, então, o século XX é o século da mídia. A imprensa se desenvolve, o rádio aparece, a televisão explode. Com isso, a propaganda que se encaixa com perfeição, né, com uma harmonia feliz com esses meios de comunicação, ela tem também a sua fase dourada. Com o tempo, tudo mudou. O que mudou? Primeiro, as pessoas passam mais tempo na televisão do que com o pai, com a mãe na escola. Então, a linguagem e os códigos já foram absorvidos. 2, a televisão deixa de ser o eletrodoméstico mais caro e passa a ir para o quarto das pessoas. Quer dizer, a televisão já passa a ser de consumo individual e não de familiar. As campanhas devem ser feitas para as gerações que vão chegando. Quem vai chegando sempre tem um comprador em potencial entrando no mercado hoje, porque de cada 4 anos, de maneira silenciosa e invisível, há uma mudança no mercado. Novo CP90 da Gradiente. Tão avançado que está sendo lançado nos Estados Unidos, no Japão e aqui. Nenhum outro tem seu design, número de funções nem a duração da bateria. Compare, você vai ter vergonha do seu. Acho que é o seu celular. Não, é a minha senhora. Ela tem desses soluços. CP90, mais avançado nem aqui nem no Japão. Diferentemente do que se dizia, a revista vai matar o rádio, a televisão vai matar o rádio, o cinema vai matar não sei quem, etc. Isso se provou ao longo da história que não, que cada meio, claro que o rádio perdeu a relevância, a importância nacional que ele tinha, mas ele se adequou às características hoje desse cesto tecnológico disponível. A existência da internet faz com que o mundo esteja tendo uma comunicação rápida e principalmente interativa. A diferença da internet para a televisão universal é que ela é interativa. Então você pode, de fato, através da internet, responder, se comunicar entre pessoas que estão muito distantes. Para mim, a internet não é mídia, ela é ponto de venda. Ela usa uma mídia, mas estrategicamente eu vejo um site da internet como um shopping center. A mais importante fronteira que existe hoje na comunicação, para os meios de comunicação hoje, é a sua extensão, a sua abertura para a internet.
Você pode realizar tudo através da internet, você pode fazer pesquisas, você pode fazer compras. Nem sempre as compras são realizadas efetivamente através da internet, mas elas servem como ponto de partida para a realização das vendas. Te permite ouvir música, ver o trailer do filme, ler um trecho do livro, tudo isso que não dá para fazer vamos dizer, nem na MTV, nem na TVA e nem nas revistas. Fascinante essa extensão para a internet. Fascinante. Muda tudo. A internet só não faz degustação, o resto ela faz todas as atividades e todas as disciplinas promocionais se pode colocar dentro dela. Não é uma maravilha? Tudo vai estar numa tela de computador, o telefone, a televisão, etc. Por outro lado, tudo estará em todos os lugares, porque você vai ter a máquina fotográfica no telefone, o telefone na televisão, quer dizer, nós estamos vivendo, graças à tecnologia, dois momentos extremamente interessantes, um de convergência e outro de dispersão. O papel vai ficar conosco por muito tempo. Primeiro, ainda não existe nada que chegue perto da comodidade, da facilidade de pegar uma coisa na sua mão, um livro, uma revista, um jornal, e folheá-lo e ver o que você quer e ler o que você quer ler. É muito chato isso na tela, mas muito chato. Enquanto a eletrônica não chegar na facilidade, na comodidade, na portabilidade, na facilidade de uso, na folheabilidade, etc., do meio existente em papel, não vai substituir o papel. Agora, vamos supor que um dia alguém invente e consiga desenvolver uma tela flexível, que você coloca no bolso, que você fala com ela e diz: eu quero ver o Estadão de hoje, eu quero ler a reportagem de Veja, eu quero ver aquela receita de Cláudia, quero ver o gol de ontem à noite do jogo, e assim por diante. E ela te mostra. Bom, aí nosso métier deixa de ser de triturar árvores, sujá-las e transportá-las, e continua sendo de fazer o que nós fazemos hoje. Existe uma coisa hoje que não existia antigamente, que é o valor político das marcas e da comunicação. Porque você transfere para a marca hoje não somente um estilo de vida que você pretende, mas você transfere também um mandato político. Aliás, a marca transfere para você. Então, o que quer dizer essa marca para mim? Ela quer dizer um determinado produto, um determinado estilo de vida, um determinado posicionamento em relação ao mercado, mas ela quer dizer também um determinado modo de ver o mundo que me interessa. E se esse modo de ver o mundo não é o mesmo que eu concordo, eu não aceito esse produto. Eu mudo de marca e isso não existia. Se você pegasse o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil de 20 anos atrás, é 80% em publicidade. O Itaú tem uma atividade na área de marketing cultural também que é fantástico, quer dizer, e se aprendeu que hoje você forma um patrimônio de marca com todas essas ações também. O consumidor evoluiu tanto hoje, como eleitor, ele evoluiu para cidadão. Ele antes queria saber se o produto durava, se era barato, se correspondia à promessa e se tinha assistência técnica. Hoje ele quer saber quem faz, se quem faz tem consciência, tem responsabilidade social, se olha para o meio ambiente, se cuida dos seus empregados. Então são todos atributos ou exigências que antes não eram aplicados num produto. Não é de hoje, já faz um bom tempo que o formato, pura e simplesmente o comercial de 30 segundos no programa de grande audiência, ou a página dupla de revistas na revista Muito Lida, esse formato pura e simplesmente, apesar de continuar sendo utilíssimo e fundamental, só ele não basta para se comunicar corretamente. Então o fenômeno das interligações das mídias é absolutamente claro, lógico e fascinante. Eu acho que nunca deixará de haver propaganda. Ela sempre foi e sempre será necessária. Mas é claro que a propaganda terá de se compor com estas outras formas de comunicação persuasiva que estão crescendo
cada vez mais no mundo. A propaganda é uma das formas de comunicação persuasiva que terá de conviver com o evento, com o patrocínio da grande personalidade esportiva. A propaganda deverá ser vista também como um produto. Em outras palavras, as pessoas terão um determinado número de horas diárias onde elas vão consumir mídia. E quanto elas vão consumir, isso vai ser determinado pelo interesse das pessoas. Quer dizer, as pessoas não podem ser bombardeadas por informação, como elas não podem ser bombardeadas por alimentação ou por bebida. A pessoa se alimenta na medida da sua fome, bebe na medida da sua sede e vai absorver comunicação na medida do seu interesse na comunicação. Eu coloco o meu anúncio, o meu comercial, o meu spot no lugar certo onde o meu público, o público que eu identifiquei está. Tudo bem, isso continuará por muito tempo. E é importante para construir marca, para alcançar grandes números. Toda essa alta tecnologia permite fazer coisas ainda mais feitas sob medida para aquela pessoa. Pode chegar até a individualizar a mensagem. Essa coisa do link na internet, que você disse, está lendo isso e quer passar para outra coisa, é uma oportunidade fantástica. Como você pode personalizar, adequar a mensagem ao assunto, só aparecer com sua mensagem quando o assunto te interessa e fazer o link entre um e outro. Muito interessante isso. Esse é o caminho para o marketing do futuro, que tem que ser cada vez mais no centro do alvo. Nós estamos vendo a formação e o desenvolvimento de gigantes do varejo. Isso é indiscutível. Nós estamos vendo também a evolução de grupos gigantescos na área do que eu chamaria infotainment, ou seja, são as grandes empresas de comunicação que se fundiram, que se fusionaram com empresas de entretenimento. Com os constantes avanços tecnológicos, a propaganda vem mudando rapidamente. É difícil imaginar como será a comunicação no futuro. Quais serão os meios? Como serão criados os anúncios? E que produtos serão anunciados? O momento criativo é um momento, portanto, de conseguir ser original, conseguir aparecer nesta Babel, ao mesmo tempo com argumentos que não podem ser simplesmente engraçadinhos ou criativosinhos, porque se for isso, o consumidor que ele está muito bem informado, ele pode dizer assim, não acredito nisso, não sei o que é isso, não entendo isso e, portanto, não vou comprar isso. Esse eu acho que é o grande prazer dessa atividade, a grande capacidade dela se renovar, que é o quê? Surgem coisas novas que não eliminam as velhas. Ou seja, a gente procura o quê? Se cercar de pessoas que façam brilhante publicidade porque seus interesses não se extinguem, não terminam pura e simplesmente na publicidade. Porque é assim que você se realimenta. Para fazer boa publicidade, você precisa se realimentar da vida, não de publicidade. Se você se realimentar de publicidade, você vai fazer a publicidade que já foi feita. Porque a propaganda se faz dos caminhos novos, sempre. Ela exige o novo, o diferente, o original, para emocionar. O déjà vu, o caminho já trilhado, não emociona, portanto é menos eficiente. Essencialmente nada muda. De um lado da comunicação está quem cria a comunicação, quem emite a comunicação, o emissor, o transmissor. Do outro lado da comunicação está o receptor. E dos dois lados desse processo estarão sempre, para os próximos séculos e, quem sabe, milênios, pessoas de carne e osso.